Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash. Aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com um texto do professor Alex Pipkin. Nixon, o Brasil e o espetáculo da impunidade. Richard Nixon, presidente dos Estados Unidos nos anos 70, que protagonizou um escândalo de Watergate, um escândalo de abuso de poder, de arrogância, de encobrimento, nas palavras do próprio Alex Pipkin, e que renunciou ao cargo sob pressão em 8 de agosto de 74, né? Deixou o seu posto diante do processo que ele estava tendo que enfrentar, que ele estava tendo que responder. E a história de Nixon e do seu escândalo é abordada no filme Nixon, de 1995, que o professor Pipkin esteve revendo, mais de 3 horas de duração esse filme. E aí o professor Pipkin tem uma reflexão suscitada por ter reassistido a esta obra cinematográfica, que é uma reflexão sobre a diferença entre o Estado brasileiro e o Estado norte-americano. Os Estados Unidos levaram a termo a questão de Nixon, ele saiu do poder em função das suas ações. A Suprema Corte norte-americana não inventou tecnicalidades para poupá-lo do processo a que estava sendo submetido, o que é muito diferente do tratamento recebido, por exemplo, pelo atual presidente, né? Na época era ex, né? Mas agora é atual, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, uma reflexão sobre a diferença entre a justiça na dinâmica de um Estado e na dinâmica de outro Estado. Da justiça, nós direcionamos o nosso olhar ao poder legislativo com texto de minha autoria. Os presidentes das casas legislativas fazem parte do consórcio. Esse texto eu publiquei originalmente na Revista Oeste, o Instituto Liberal replica, faz parte aí da nossa parceria com a Revista Oeste, publicações do Instituto Liberal na Revista Oeste semanalmente, todo fim de semana a gente replica no nosso próprio site oficial. E nesse texto eu acuso Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, e Davi Alcolumbre, presidente do Senado, de serem coniventes com o autoritarismo judiciário vigente no Brasil. Não dão urgência, não votam, não pautam questões essenciais como a anistia, o fim do foro privilegiado e o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que seriam medidas de correção mínima da democracia completamente destroçada e disfuncional que vive hoje no Brasil, graças a esse comportamento sem controle do poder judiciário. Mas não deixo de apontar também os meus dedos para a oposição parlamentar brasileira, que não faz o seu papel. Elegeu os dois, apoiou a eleição tanto de Mota quanto de Alcolumbre, caindo em lorotas, e hoje está aí demonstrado o quanto eles realmente valem, como se ainda fosse necessária alguma demonstração. Voltamos para o governo Lula com o texto do professor Ubiratã Jorge Iório, também publicado originalmente na Revista Oeste. Professor Iório, que é um grande decano da Escola Austríaca no Brasil e conselheiro superior do nosso Instituto Liberal. Um anão jogando basquete. E é uma crítica à política externa do governo brasileiro, que é uma incursão, segundo o professor Iório, inconsequente por uma rota anacrônica e perigosa. Em vez de buscar reforçar a inserção do Brasil nas cadeias de comércio e inovação globais, fortalecer laços com democracias, e eles se jactam de serem os representantes da democracia, né? Mas as suas ações no exterior não condizem muito com esse discurso, e buscar acordos que estimulem o protagonismo econômico, o Itamaraty tem preferido adular autocratas, bajular ditadores e puxar o saco de regimes que desprezam a liberdade. Parece um anão que se enxerga como um gigante e pensa que para ser respeitado basta subir em uma escada e lá de cima enterrar a bola na rede em um jogo de basquete. Essa excursão leviana ao passado compromete a credibilidade do nosso país e o afasta de parceiros estratégicos tradicionais e indispensáveis, ao mesmo tempo que nitidamente promove a aproximação com regimes autoritários no âmbito do chamado Sul Global.
essa postura é logicamente incoerente, ideologicamente enviesada e, portanto, bastante prejudicial às aspirações legítimas do nosso povo. É o diagnóstico que faz o caríssimo professor Biratã Iorio. Voltamos agora para o Judiciário mais uma vez com o texto da Kátia Magalhães na coluna Judiciário em Foco. Caso Tagliaferro, as perversões de um sistema erodido, em que ela aborda a denúncia do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, uma ação penal contra Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do gabinete do ministro Alexandre de Moraes no TSE, que delatou, está delatando, está vazando, está escandalizando a República com vazamentos acerca das operações completamente ilegais, autoritárias, persecutórias que Alexandre de Moraes comandava no seu gabinete. O PGR usou a caneta para mais uma, nas palavras de Kátia, aventura baseada em erros processuais crassos e em fantasias insuscetíveis de justificar qualquer pedido sério de privação da liberdade. E eu vou ficar apenas com um dos exemplos de erros crassos e excentricidades e criatividades, para usar uma palavra que estava ali no métier, no ambiente de Moraes e companhia, né, praticadas nessa denúncia do Gonet, que é a jurisdição, né? Ele está enviando essa denúncia para o STF, alegando que há uma conexão entre as atitudes do Tagliaferro e os temas que são objeto dos inquéritos, das fake news, né, e das milícias digitais, o que justificaria a competência da Corte para o caso. Né? Pura falácia na medida em que a atuação do Supremo em matéria penal, definida pelo rol taxativo das hipóteses previstas no artigo 102 da Constituição, se restringe à apreciação de crimes comuns de autoria de indivíduos com prerrogativa de função, o que não é o caso de Eduardo Tagliaferro. Portanto, não deveria ser apreciado no âmbito do STF. Mas o que é mais um absurdo, diante de tantos que já passaram, né, nos últimos anos na nossa Suprema Corte. Que por isso mesmo foi alvo, no caso especificamente o Alexandre de Moraes, da Lei Magnitsky, que é o tema do artigo do Carlos Júnior. Lei Magnitsky e a democracia. E é um texto que mostra como o governo americano enxerga o ministro do Supremo Alexandre de Moraes, dado que o enquadrou na Lei Magnitsky, um dispositivo usado para sancionar corruptos, traficantes, ditadores e quejandos, que é uma pena de morte financeira e moral que deixa o sancionado em péssimos lençóis, além de ter a companhia dos párias da nossa civilização. Mas, apesar disso tudo, estão querendo apoiá-lo de qualquer maneira. Os seus colegas, né, os seus parceiros querem apoiá-lo de qualquer maneira, e é sobre isso que trata o artigo do Gabriel Wilhelms. Estão dispostos a arruinar a economia para proteger Moraes. E esse texto faz referência ao movimento do Flávio Dino, né, que numa decisão no âmbito do Acordo de Mariana determinou que medidas de governos estrangeiros contra cidadãos brasileiros não têm validade se o STF não as respaldar, o que é claramente um recado para os Estados Unidos em função da aplicação da Lei Magnitsky, que pode vir a ser estendida a outros ministros do Supremo. Não sabemos o que está na cabeça de Marco Rubio, Donald Trump e companhia lá nos States. Vamos ver o que acontece. Fato é que os Estados Unidos, como bem ressalta o Gabriel Wilhelms, não invadiram em momento nenhum a soberania brasileira, aplicaram uma lei que abrange a órbita de influência da soberania norte-americana, empresas norte-americanas, né? E apenas em consequência as relações que elas possam ter com os estrangeiros que estejam visados por esta aplicação, como é o caso do Moraes. Na liderança do IL Flash de hoje, de autoria do nosso ex-presidente e conselheiro superior Bernardo Santoro, também publicada originalmente na Revista Oeste, essa análise: covardes são os que perseguem de cima. STF versus Eduardo Bolsonaro. Bernardo discute o que é efetivamente uma atitude covarde, né? O que é covardia? O senso comum associa a palavra covardia ou a omissão moral diante de um dever justo, por medo das consequências que o indivíduo possa sofrer diretamente, né, o que leva alguém a se calar diante da injustiça, né, a negar a sua consciência, diz o Bernardo, para manter o conforto, a se esconder quando deveria enfrentar.
O segundo uso do termo é quase o oposto, é aquele que age, mas com crueldade, com brutalidade contra quem está indefeso, abusando de uma posição de superioridade para atacar quem não pode se defender. Quando alguém espanca um fraco, persegue um idoso, né? Ou usa a máquina do Estado contra opositores desarmados, nós estamos diante da covardia, da tirania, né? A covardia que se disfarça de força. As duas definições convergem para um ponto comum. O covarde é aquele que evita o risco real, seja por fugir da luta justa, seja por escolher um combate injusto e fácil. Em nenhum dos dois casos há coragem, em nenhum dos dois casos há honra. É dentro dessa lógica que se pode questionar: quem afinal está sendo covarde no Brasil? É o STF ou é o Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos? Quem está sendo covarde de fato, né? O Eduardo Bolsonaro saiu do país para denunciar, articular e buscar paridade de armas no cenário internacional, sobretudo com a Lei Magnitsky. Ele saiu para lutar fora do alcance do STF, cuja atuação já foi reconhecida como abusiva por diversas entidades de direitos civis mundo afora, né? Então ele não deixou o país para viver em paz com o inimigo. Ele buscou uma situação em que ele tivesse mais condições de enfrentar o opositor, que este sim covardemente usa a sua autoridade estatal para fazer com que a sua mão de ferro pese sobre as suas vítimas. Esse foi o IEL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.